Muito bem, para terminar o programa dessa semana, nosso quarto bloco, né, do Economia e Desenvolvimento, vamos conversar com ele, né? Faz horas que estou tentando trazer, mas o cara tem clientes nacionais, internacionais, né? E, enfim, é difícil o camarada dar uma passada aqui. É como o Lula quando era presidente, daqui a pouco ele passava no Brasil aqui para fazer, assinar algumas bobagens lá que ele fazia. Mas esse não, esse está viajando por aí e tal, não só aqui no Rio Grande, no Brasil, fora e tal. Celso Arruda, que bom te ver aqui, meu. A alegria é minha, né, Silvio? Sabe que eu te valorizo muito e respeito muito como jornalista e economista que é. E é muito bom estar aqui, né? Realmente a gente tem que correr bastante bastante trabalho, né? Porque, fazendo uma colocação inicial, né? A economia como um todo, ela conseguiu estar passando por essa questão de pandemia de uma maneira tranquila. É óbvio que tem alguns setores, o setor de eventos, setor de restaurantes, sofreram muito, né? A hotelaria. Mas, de um modo geral, a economia está passando. Então, como nós trabalhamos com consultoria de empresas, e o nosso universo são as empresas, a gente tem acompanhado assim, uma situação estável e que, felizmente, né, não foi tão ruim como se ameaçava no início. Eu acredito, e acredito muito isso, as medidas econômicas que o governo federal tomou. Né? Nós já falamos, eu e tu, sobre isso. Eu acho que a comunicação da presidência ela é um pouco prejudicada, porque o que o governo fez no ano passado, tanto com o auxílio emergencial como com o auxílio para as empresas, através do Pronamp, nunca se fez nesse país. Nunca se fez nesse país, né? Obviamente que um setor da imprensa não ressalta isso, né? Mas eu que trabalho com empresa, eu vejo como isso facilitou muito, ajudou muito a população carente, que por sua vez movimentou o comércio, que por sua vez movimentaram as indústrias. E os auxílios também do Pronamp para as pequenas e médias empresas, elas foram vitais para a manutenção de muitos empregos. Então, eu acho que por isso que eu digo assim, a economia, como de um modo geral, à exceção de alguns setores bem pontuais, ela se manteve, e isso para nós, trabalhamos com empresas, é gratificante, porque é triste quando vê uma empresa fechar, né, o desemprego. E eu acho que por isso que a gente está trabalhando bastante, felizmente, e estamos tocando. Eu acho que a situação econômica brasileira e gaúcha, mais pontualmente aqui, com as notícias que estão saindo e com a super safra, né, o agronegócio, a gente tem vários clientes no agronegócio que estão super bem. Eu até estou preocupado com nossos clientes do agronegócio, que tem que cuidar, guardar dinheiro para o ano que vem pagar o imposto de renda. É verdade. E tem agricultores que não têm essa visão, né? Eu tive agora, recentemente, tanto em Bagé como em Cruz Alta, e é uma efervescência de negócios, né? E pessoal comprando isso, comprando aquilo. E eu brinco assim, ó, guarda dinheiro que o ano que vem o leão vai te pegar. Porque eles vão ter que declarar o ano que vem o rendimento desse ano. Então, é um alerta que eu faço para os nossos clientes e para os agricultores. Né? Não vão se esbaldar, como diz o outro, né? Não vão se esbaldar. É exatamente isso, Silvio. Sabe por quê? Porque no agronegócio, o imposto de renda, ele é anual, embora a safra aqui é diferente. O Brasil é o único país que eu não posso optar por quando eu encerro o meu ano fiscal. É sempre dezembro. Só que o agronegócio ele vai de julho a junho, né? Então, o pessoal agora está colhendo os frutos de uma super safra. Vai ser muito bom para as economias locais, para o Estado, que vai arrecadar mais. Há um clima de otimismo no interior, assim. Só que eu ressalto isso, né? Tem gente comprando carro, esperando 5, 6 meses. Eu tive agora uma informação, por exemplo, lá na região da Campanha, 1 hectare de terra que estava sendo vendido a 20 mil hectares, que era um preço bom, agora está 35 mil. O pessoal começou a investir. Só que eu digo sempre para o agricultor, nossos clientes, né, para o pessoal do agronegócio, guarde dinheiro para o ano que vem, porque a receita vai pegar eles, e é justo, né? Tem que pagar o imposto. O leão chega. Mas, Celso, nas tuas considerações aí, é importante o seguinte, né, que Humberto Eco tinha uma expressão que dizia que a internet era o terreno dos imbecis, né? Claro que na internet tem muita bobagem e tal, mas se não fosse a internet, se não fossem as redes sociais, nós não estaríamos sabendo o que o governo está fazendo, né? Do ponto de vista de uma revolução na infraestrutura do país, de todos esses auxílios que o governo fez e que não deixou a economia cair. Ou seja, se a economia está dando esse resultado hoje, se nós estamos mudando a nossa matriz de infraestrutura e possibilitando um grande salto daqui para frente,
é exatamente pelas ações do governo. E essa mídia comprometida, nós sabemos quem são, eles jamais vão dizer isso, porque eles estão dentro de um sistema que não está gostando afronta o sistema que o atual governo está dando, que é afronta o sistema, é derrubar com a corrupção, derrubar com a mancomunhão de políticos que não têm o mínimo respeito pela nação. Quer dizer, então, quebrar toda essa estrutura é difícil. O governo eu sempre digo assim, quando o Bolsonaro assumiu, que a primeira tarefa dele não era construir, era destruir a destruição que houve, para poder construir. Então, o governo está fazendo isso, e graças a Deus o PIB nesse ano, o Celso, as previsões eram de menos de 3%, já estão agora 3,5%, 4% e até mais de 5%. E confere exatamente com o que a gente diz aí, o agronegócio lidera nas coisas, mas o agronegócio tem atrás de si, dentro dele e à frente dele, toda a estrutura econômica do país. E se ele vai bem, a economia vai bem. Eu sempre lembro assim, eu li um livro do Gibbon chamado Declínio e Queda do Império Romano. É um livro extraordinário que mostra exatamente por que o Império Romano caiu. O Império Romano caiu, entre outras coisas, claro, pela corrupção dos imperadores e tal. O primeiro imperador romano foi Augusto, né, em 31 a.C., terminou lá com Constantino, em 476, mas, na verdade, ele caiu pela queda da agricultura. Então, a agricultura, o agronegócio é o sustentáculo de uma nação. Tu está otimista com relação a essas coisas todas, né? Eu estou otimista por algumas questões, né? A primeira questão, quando começou a pandemia, começou o isolamento em março de 2020, as previsões, de um lado, um pouco fantasiosa, que era ficar 15 dias em casa que ia passar. Eu sou leigo nisso, né? Mas eu não entendia como é que ia passar sem a ciência ao lado, sem os médicos ao lado. E a segunda questão era uma visão extremamente catastrófica em relação à questão econômica e financeira do país como um todo. E aí eu concordo contigo sobre a questão da comunicação. Nós sabemos que a maior rede de televisão, ela tem e tu é jornalista, deve doer em mim dói, né? Porque como é que pode dizer que um movimento, uma passeata é democrática ou a outra é antidemocrática? Por quê? Qual é o argumento? Se é democracia, eu posso ter a opinião que eu quiser. Tu vai concordar comigo ou não, é outra coisa. Mas é um direito meu de expressar a minha opinião. Então, eles colocam a passeata X e dão assim, é democrática. A outra, que não está na linha que eles estão apoiando, é antidemocrática. Mas isso não é democracia. Eu entendo que democracia eu tenho que ouvir a opinião contrária. E o pior de tudo é o Supremo Tribunal Federal abraçar essas coisas. Esse é o pior. O Supremo Tribunal Federal é uma piada, né? É uma piada pelo seguinte, um custo altíssimo. Nós começar lá na Portal Transparência, ver quanto custa o STF para nós é uma vergonha. E agora, recentemente, nós tivemos episódio do ministro do STF se dá o direito de opinar se o Brasil pode ter ou não a Copa América. Eu não tenho opinião se é contra ou a favor, não é isso que está em questão. Como é que pode o STF se manifestar numa questão que não envolve, é questão futebolística, envolveria o máximo executivo, vai lá o ministro da palpite, vai lá não sei o quê. Então o STF quer governar o país, só que ele dentro dele tem um sistema extremamente caro e ineficiente. Então eu acho assim, ó, focando na economia, sim, eu sou otimista, eu acho que o agronegócio vai ter uma supressão, só que eu entendo também contigo que estão havendo investimentos na infraestrutura, nós pegar assim, as estradas sendo feitas no Brasil, nós pegar aqui a própria BR-116 ali de Porto Alegre, Pelotas, que é uma coisa que se arrasta, não sei quantos anos está sendo feito parte pelo Exército, com custo bem menor, isso viabiliza muito mais a abertura de trechos, né, que vai facilitar o transporte dos produtos até o Porto de Rio Grande. E, ao mesmo tempo, eu entendo assim que, eu reputo, né, eu volto a falar o que eu falei antes, que as medidas que o governo tomou, tanto a nível de auxílio emergencial, como a nível de Pronamp, fizeram as empresas e a população, de modo geral, suportar. O que eu lamento muito, é que se nós vemos o histórico, o PT governou o país por 14 anos, 15, e se baseado muito no Bolsa Família. O auxílio emergencial é 10 vezes maior que o Bolsa Família, entendeu? E a mídia não fala isso, né? E foi em período curto. Então, o que acontece? Isso é realmente uma coisa que me dá um otimismo, o pessoal conseguiu suportar. Aí nós tivemos exemplo assim da mídia direcionada, nós tivemos 40 milhões de brasileiros que receberam auxílio emergencial. A televisão, falar especificamente da TV Globo, botava um cara que não conseguiu retirar
porque estava com o CPF errado, e ela entrevistava aquele cara. Então eu fico olhando assim, mas onde é que está? Se eu atendi 40 milhões, é óbvio que 150 mil brasileiros estavam com o CPF errado, cadastro errado, não receberiam. Mas 40 milhões receberam. E nunca foi entrevistado um cara que recebeu durante 5, 6 meses o auxílio emergencial e possibilitou que ele não passasse fome. E assim, as manifestações, né, que tu falasse aí, né? Quando a manifestação era contra a ideologia que eles estão abraçando, eles iam no final lá e filmavam meia dúzia de pessoas, né? Quando era a favor deles, eles botavam de maneira desavergonhada imagens lá do passado, né? Daquelas das manifestações de 2014, 2013, e realmente é uma coisa... É uma coisa que nos envergonha como jornalista, né? Envergonha. Eu trabalhei na Rede Globo em São Paulo, lá quando eu comecei minha carreira, trabalhei no jornal O Globo no Rio, aqui em Porto Alegre e tal, e a gente se envergonha como jornalista de ter um veículo de comunicação que, ao longo de todo esse procedimento, ao longo de toda a sua criação, viveu e se criou, e se consolidou e cresceu com verbas públicas, e hoje nós estamos vendo o retorno que ele dá para a nação, né? Quer dizer, então, no momento em que ele passa a não mamar mais na seta do governo, ele começa a agredir o governo. Eu pergunto, o STF e a Rede Globo, onde é que eles estavam quando o governo do PT emprestou, aliás, doou bilhões e bilhões de reais para países comunistas, esquerdistas, que hoje não estão mais devolvendo? Qual é isso que eu digo assim, qual é a moral que eles têm de cobrar desse governo alguma coisa, se eles lá fecharam os olhos para esse escândalo? E nós estamos pagando isso aí, porque hoje nós temos que pagar. A Venezuela não vai pagar, Cuba não vai pagar, Angola não vai pagar, esses países não vão pagar. Não vão pagar por quê? Porque o Lula doou para eles como se nós estivéssemos aqui abastados. Enfim, essa é a realidade que vivemos. E, na verdade, né, se a gente pegar assim a questão, focar um pouco na área econômica, né, que tu puxaste o assunto agora, que interesse teria para o Brasil construir um porto em Cuba, gastando quase $1 bilhão, que não vai voltar, como disseste, o Cuba não vai pagar. E o que é favorecer a economia nacional? Cuba é um mercado extremamente pequeno, o Brasil não teria nenhuma vantagem em construir um porto em Havana. O Brasil foi lá e construiu. Então, o desvio de dinheiro... Eu estava falando com um amigo meu, a gente fala muito da Lava Jato. Nós esquecemos, tu vê que a coisa foi tão forte, lá de trás do Mensalão. O Mensalão estava lá, na verdade, se nós pensar bem, 1 ano de governo do Lula, estourou o Mensalão. Por quê? Porque era uma prática que eles têm. E onde é que estava o STF no Mensalão? Estava lá. E agora, o que acontece no Brasil? Nós estamos soltando bandido e prendendo o juiz. Uma coisa meio engraçada, né? Então, para nós que estamos do outro lado da planície, nós estamos na planície, né? Como eu digo, do outro lado da mesa, que eu que acompanho as empresas aí há bastante tempo, eu vejo a dificuldade que as empresas têm em honrar seus compromissos fiscais. A fiscalização é muito atuante e multa. Quando ela começa a ter um resultado, parte vai para o governo. Agora mesmo, eu estava numa reunião recentemente na cidade do interior, um cliente meu está fazendo uma restauração societária, do qual eu estou participando, ia fazer lá uma operação de venda de ativos que é importante para a sobrevivência de uma rede de 70 anos, tem essa rede no interior de lojas, vai vender um ativo, 34% que ele vai vender, uma questão lá, vai para o governo federal. Isso aqui não faz nada, na verdade, não, tá? Então, esse custo do Brasil, né, isso é importante também nós debater isso, né, Silvio, que eu ouço há tanto tempo falar em reforma administrativa, reforma tributária, tem que ser encarado. Agora, não pode, como está sendo feita, uma reforma administrativa só no Executivo, porque não pode botar a mão no Judiciário e no Legislativo. Então, é absurdo. Então, nós temos 3 tipos de brasileiro, que está na atividade privada, no executivo do governo, legislativo e judiciário. Então, isso foi criado na Constituição de 88, que são orçamentos diferenciados, o executivo não pode cortar isso. Tivemos casos, que nem aqui no Rio Grande do Sul, salário do brigadiano, do professor, da merendeira da escola parcelado, enquanto que o judiciário, aposentados, que se aposentavam com 45 anos de idade, receberam tempo todo integral e aposentadoria bem expressiva. Então, são 2 classes brasileiras. Sem nenhum constrangimento, né? Esse que é a verdade. Celso, rapidinho, assim, estamos chegando no final do programa, como é que está o teu Grêmio, o nosso Grêmio? Olha, nosso Grêmio vai muito bem, obrigado. Eu também estou muito otimista. Estamos em fase de transição, saindo de um período vitorioso de 4, 5 anos, mas como tudo na vida, a gente tem que ter
modificações, mudar para melhorar. Eu estou otimista, né? Estou com saudade de ir a jogo na arena, né? Eu que vivia lá com as minhas filhas e tal, saudade disso, se Deus quiser vai voltar. E estou otimista, né? Está abraçando aquela bandeira Fica Ramírez? Eu estou naquela bandeira, se bem que eu nem estou preocupado com quem fica Ramírez, porque independente de quem está treinando o outro lado, sempre perde, né? Troca e continua perdendo, então não interessa muito. Né? Celso, muito obrigado pela tua presença aqui, sempre uma alegria te trazer aqui, sobretudo trazer essa tua experiência na área da consultoria empresarial, né? E esse teu otimismo, que também é o nosso otimismo aqui, porque acho que as coisas vão dar certo. Obrigado, então, uma boa semana. E até o próximo. Muito obrigado, Silvio. Obrigado pelo carinho, pela amizade e sempre uma honra estar contigo aqui, que eu te respeito e valorizo muito como profissional. Da mesma forma. A você, telespectador, muito obrigado também pela fidelidade aqui ao nosso programa. 20 anos no ar, não é pouca coisa, mas deve muito a você, telespectador. Uma boa semana e na semana que vem um novo encontro. Até lá.